Olá, de volta com mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre algo que pra mim sempre foi polêmico. Natal. Tem uns 4, 5 dias que foi comemorado o Natal, né? E eu tava com essa vontade, eu estava já com essa vontade de falar sobre o Natal. Porque todos os anos perguntam, onde é que você vai passar o Natal? Você não comemora o Natal? Quando eu falo que não comemoro, né? Aí vem essas perguntas. Por que você não comemora? Enfim. Então, hoje vou falar um pouco do meu lado pessoal sobre o Natal. Como uma pessoa com fé, mas não religiosa, às vezes fica confuso para as pessoas entender que, por exemplo, o Natal não faz sentido para mim. Não que um dia não fez, mas desde criança eu fui criado em uma família evangélica e outra católica. Então, a minha família pai e mãe católica e a família vô e vó evangélico. O lado vô e vó também era muito importante, foi muito importante na minha criação, assim como pai e mãe. Os quatro fizeram parte da minha criação. Até mais de 4 pessoas, né? Muita gente fizeram parte da minha criação. Mas vamos lá pela base. E aí, quando eu era criança, não se comemorava o Natal. Era uma coisa assim, por exemplo, morava no meio do mato, não tinha essa modernidade de luzinhas, de passar, de chegar à véspera, de fazer ceia, isso, aquilo, outro. Como uma família assim mais humilde, né? Com menos poder aquisitivo, a gente tinha a comida normal, mas não era essa questão de comemoração. E aí, quando eu cresci, eu me tornei evangélica, né? Saí da igreja católica da minha mãe e fui pra evangélica com minha avó. E aí, eu passei a não comemorar. Eu via as luzinhas na casa das pessoas e o pessoal falava Natal, mas eu não entendia muito bem. A minha avó, ela sempre participou ela sempre fez festas no dia 25. As minhas tias, na verdade, faziam aniversário pra ela, porque ela nasceu no Natal, né? E aí, só que não era Natal, pra gente era só aniversário dela, pra mim eu entendia isso. E aí, quando fui pra São Paulo, a minha tia com quem eu fui morar, ela comemorava. Então eu passei a comemorar, inclusive a dar presente. Esse dia se tornou um dia legal pra mim. Um dia que eu me expressava, falava do meu sentimento, dava presente. Foi só 2 anos, mas foram anos assim que eu me identifiquei com aquela data de tal forma que pra mim fazia sentido. Mesmo eu sendo evangélica, era uma transição do não mais evangélica nesse momento. Então, quando chegou um certo momento da minha vida em que eu comecei a estudar a Bíblia, passei um bom tempo estudando a Bíblia com o Testemunho de Jeová, passei a questionar muita coisa. E uma delas foram o Natal. Eles não comemoravam o Natal e explicou por qual motivo não comemoravam. A partir daí, eu já ficava em dúvida se comemorava ou não. Na verdade, eu já tinha essa dúvida um pouco antes. Quando eu estava na congregação, eu via minha tia comemorando e ficava falando, nossa, mas eu sou da igreja e estou comemorando. E aí eu ficava com uma certa culpa. Chegou na época do Testemunho de Jeová, eu já não tinha mais a vontade de comemorar, porque não fazia mais sentido pelo que eles me explicaram do que era o Natal. Eu entendi que Jesus não tinha nascido em dezembro, que a data mais provável que Jesus tinha nascido era meados de outubro, outras datas indicam que é abril, né? Então, não tem certo uma data. Lá eles indicam pelo calendário hebraico, né? Na época que Jesus nasceu, pelas estações do ano, então indicava mais ou menos na época de outubro. E aí, eu não tinha mais a vontade de comemorar. Só que chegou um momento da minha vida que todo mundo fazia pressão. Ai, por que você não comemora Natal? Ai, por que isso, por que aquilo? Não, é só uma data, é só... Só que aí eu fico questionando também, por que eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo, se isso não faz sentido pra mim, né? E eu comecei a enxergar muito marketing, muito comércio, muito... Nada a ver com Jesus, com o simbolismo que o pessoal diz que a união e coisa e tal. Não via isso, não vejo isso. Alguns casos dá pra ver que tem, mas a maioria é marketing e simbolismo mesmo de capitalismo. Mas e aí, chegou um certo momento em que eu passei a questionar as minhas crenças. E o Natal, claro, estava entre elas. E o Natal, eu descobri que, na verdade, são datas de eras muito antes de Cristo, em que a Igreja Católica usou essa data, que era usadas para comemoração, né, essa época do ano do Natal, para, por exemplo, a do Deus Sol, né, a comemoração do Deus Sol, a comemoração os solstícios de inverno, que é quando o Sol ele se
aparece mais, né? O dia é uma coisa menor, maior, uma coisa com solstícios de inverno. E também tem a ver também com a relação do tempo de colheita, de abundância, em algum outro lugar da Europa. Então são festas previamente vindas de algum lugar da Europa e que aí o cristianismo usou a data para fazer seu dia da data de nascimento de Cristo, ou seja, ela foi ressignificada. A Igreja Católica fez uma coisa, apropriação cultural? Fez, mas em parte a gente está sempre fazendo isso, né? Está sempre ressignificando as coisas. Então, em partes eles não estão falando assim, eles estão errados, vão condenar eles. Não, tudo bem, ok. Só que aí, eu como uma pessoa que usa as religiões para aprender e não para me limitar, entendo que quem quiser comemorar, comemore, mas não me sinto aquela coisa de fazer árvore de Natal, de fazer ceia, aquilo outro, dar Feliz Natal, aquela festa toda. Não me sinto fazendo parte dessa energia, sabe? É como se fosse tudo muito artificial, é uma festa artificial para mim, ela não é natural. Então, por isso, aqui é mais com uma explicação, um desabafo sobre por que eu não comemoro o Natal. É claro que teremos também outros vídeos sobre o calendário gregoriano, calendário lunar, calendário juliano, que são os outros calendários, porque, por exemplo, a igreja russa ela não comemora o Natal em dezembro, ela comemora em janeiro. E devido a isso, outras coisas também acompanham, por exemplo, o calendário chinês lunar acompanha. As datas são mudadas de época. Então, o calendário gregoriano, ele, assim, se você for estudar, é um meio que errado, né? Ele não acompanha a fase da lua, ele é guiado pelo sol. E dentro disso, né, do que eu estou estudando, há um erro, né? Não bate as datas com os ciclos naturais. Então, a gente percebe essa irregularidade natural dos calendários que não se batem, que o tempo atual hoje é medido por um calendário artificial. Então, a maioria das pessoas se sente perdidos, se sentem... não tem por exemplo, datas comemorativas como essa não faz sentido, igual pra mim. Eu sou esse tipo de pessoa que só consigo sentir algo que faz sentido. E o Natal é justamente isso, não faz sentido pra mim ser comemorado. Espero que tenha entendido o que eu quis passar nesse vídeo. Gratidão, até outro vídeo.